Olá, amigos do Envelhecer com Saúde. O tema da vez é polifarmácia no idoso. Você sabe o que é polifarmácia? Na verdade, por definição, polifarmácia é quando o indivíduo utiliza 5 ou mais medicações simultaneamente. Para outros autores, polifarmácia pode ser definida também como a utilização de uma ou mais medicação de forma desnecessária. Como os idosos frequentemente têm mais doenças crônicas, a polifarmácia costuma ser mais comum nessa faixa etária. Além disso, as consequências da polifarmácia tendem a ser mais graves e mais preocupantes no idoso. Bom, e quais são essas consequências? Vamos lá. Primeiro, maior risco de eventos adversos. O idoso já costuma ser mais susceptível a apresentar efeitos colaterais a medicações. Ao utilizar várias medicações, esse risco tende a ser ainda maior. Maior risco de interações medicamentosas. Como assim? Ao se utilizar várias medicações, aumenta-se a chance de uma medicação específica aumentar o efeito de outra, ou ao contrário, uma medicação vinha reduzir o efeito esperado de uma outra substância. Uma outra consequência é a interação medicação-doença. Como assim? Ao se utilizar várias medicações, aumenta-se o risco de uma determinada medicação vinha agravar ou descompensar uma determinada doença crônica que o idoso possa ter. Vou dar para vocês um exemplo. Um idoso que utiliza uma medicação antialérgica, por exemplo, um antihistamínico, essa medicação, se for administrada em um paciente com doença de Alzheimer, pode provocar ou aumentar o grau de confusão mental. Além disso, uma outra consequência da polifarmácia no idoso é a falta de aderência adequada a um determinado tratamento. Como assim? Veja, se o idoso utiliza várias medicações, tem um esquema terapêutico muito complexo, aumenta-se assim a chance de um determinado medicamento ele vinha a esquecer, ele vinha a omitir. E esta omissão pode ser muito danosa e trazer consequências muito graves, porque não vai estar tratando determinada doença importante naquele idoso. A polifarmácia pode também aumentar o risco de quedas. O uso de várias medicações pode levar a sonolência, desequilíbrio, pode levar a uma redução da pressão arterial e isso tudo acaba aumentando o risco de um idoso vir a cair. Uma outra coisa que pode acontecer no idoso que utiliza múltiplas medicações é a chamada cascata de prescrições. O que é isso? Isso acontece quando o indivíduo toma uma medicação, tem um efeito colateral daquela medicação e esse efeito colateral ele é interpretado erroneamente como sendo uma nova doença, para a qual é prescrito uma nova medicação. Essa nova medicação tem o potencial de causar, por sua vez, um outro efeito colateral. Esse outro efeito colateral é interpretado também erroneamente como sendo uma nova doença, para a qual é prescrito mais uma medicação. E aí por diante. A isto nós chamamos de cascata de prescrição, que também traz muitas consequências negativas ao idoso. E por fim, a polifarmácia eleva substancialmente os custos relacionados aos cuidados com o idoso. Tanto os custos diretos relacionados à compra dos medicamentos, como os custos indiretos relacionados a todas essas consequências que eu citei até aqui. Bom, já que falamos sobre as várias consequências que a polifarmácia pode trazer ao idoso, nós precisamos falar sobre algumas estratégias que nós podemos adotar para tentarmos minimizar a polifarmácia. E que estratégias são essas? Em primeiro lugar, converse sempre com o seu médico. Toda vez que você for a uma consulta médica, revise com o seu médico todas as medicações que você está utilizando. Mesmo aquelas medicações que você já utiliza há muito tempo. Isso porque uma medicação pode ter sido muito útil lá no passado e nesse momento pode não mais estar sendo estritamente necessária. Toda vez que você for ao seu médico, leve sempre uma lista de todas as medicações que você está utilizando, uma lista atualizada e clara, com as medicações e as dosagens de cada medicação que você está utilizando. Pergunte sempre ao seu médico se determinada doença ou sintoma que você apresente, se não pode ser tratado ou amenizado com algum tratamento alternativo, algum tratamento não medicamentoso. Muitas vezes isso é possível. E por fim, é sempre válido lembrar
que é importante evitar a automedicação. A automedicação contribui para o aumento da polifarmácia e contribui para todas as consequências da polifarmácia que eu citei anteriormente. Bem, amigos, então espero que vocês reflitam sobre as consequências da polifarmácia. Não deixem de compartilhar esse vídeo e de se inscreverem aqui no nosso canal. A gente está sempre trazendo informações importantes sobre saúde. E lembro mais uma vez que envelhecer com saúde é uma questão de escolha. Tchau!